O que acontece na realidade é o seguinte, até Jesus nós tivemos as 69 semanas contadas. Na realidade são semanas de anos e não semanas de dias, porque nós vemos que em dias aquelas coisas não se cumpriram. Quando você vai estudar o hebraico, você encontra a palavra Shaba ou Shabua, que pode ser traduzida como 7 dias ou 7 anos. Mas ele diz, o ungido vai ser morto e vai faltar ainda uma semana. Bruno César aqui e hoje nós vamos falar sobre a tribulação. E aí, já sabe, já aprendeu sobre esse período? Está preparado? Vai passar por ele, não vai? Vamos lá! Então, para a gente começar a falar sobre tribulação, a primeira coisa que eu queria mostrar para você através das escrituras é que existe uma tribulação técnica ou escatológica e uma tribulação não técnica ou não escatológica. O que é isso, Bruno? Existem vários textos na Bíblia que falam sobre a tribulação. Existem alguns, inclusive, que a Bíblia ensina, né, sobre nós passarmos por um tipo de tribulação aqui na Terra, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar. Aquilo gera um fruto para a nossa vida, tá certo? Não estou dizendo com isso que Deus quer que você passe pela tribulação nem nada disso, mas que automaticamente essas coisas provam a sua fé e acabam se tornando um potencial para você crescer. Problema na vida de crente se torna um impulsionador para o crescimento dele, amém? Porque quanto maior a pressão, maior a unção. Mas não é sobre essa tribulação que eu queria tratar, não. Eu queria tratar sobre a tribulação que a Bíblia fala, que é um momento de tribulação, que vai acontecer um terror aqui na Terra. É a tribulação que vai durar 7 anos. Essa tribulação, esse período tribulacional, também é conhecido como 70ª semana de Daniel. Isso pelo seguinte, lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 24 ao 27, nós temos a explicação que o anjo dá para Daniel sobre as 70 semanas. E ele diz o seguinte, Daniel, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Depois dessas 70 semanas vai acontecer isso, isso, isso. E ele faz ele dá uma série de profecias ali. Algumas delas, na verdade, ele dá 6. 3 delas já se cumpriram em Cristo, porque Cristo expiou a iniquidade, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então essas primeiras partes, elas dizem respeito ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas a segunda parte diz respeito à segunda vinda de Jesus, diz respeito a quando ele vai voltar em glória, onde ele vai selar a visão, vai ungir o Santo dos Santos. Como nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo vai governar sobre toda a terra a partir de Israel e da cidade de Jerusalém. Tá certo? Então, esse texto ele vai falar sobre essas coisas, mas o anjo fala, olha, quando se cumprirem essas 70 semanas, então vai se cumprir todas essas coisas que eu estou te dizendo. E ele diz que depois das 69 semanas, Jesus ia ser crucificado. Na realidade, ele não fala Jesus e nem fala que vai ser crucificado, mas eu estou aqui na versão para você, Bruno César Revista e Acelerada. Amém? Mas, na realidade, ele diz que vai ser morto ungido. E depois ele fala de uma 70ª semana. Ele diz que a última semana vai se iniciar com a aliança de um príncipe mau que faz a aliança e ele quebra o pacto dessa aliança na metade desses 7 anos. Esse período, ele está apontando para o período tribulacional. Como assim, Bruno? O que acontece na realidade é o seguinte, até Jesus nós tivemos as 69 semanas contadas. Na realidade, são semanas de anos e não semanas de dias, porque nós vemos que em dias aquelas coisas não se cumpriram. Quando você vai estudar o hebraico, você encontra a palavra Shaba ou Shabua, que pode ser traduzida como 7 dias ou 7 anos. Mas ele diz, o ungido vai ser morto e vai faltar ainda uma semana. Só que como a nação de Israel rejeitou a Jesus, então começou o período do mistério, o período da igreja. Esse período que é tão citado em várias passagens da Bíblia. Depois você lê lá Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 10. Lê também Colossenses 1, 24 ao 27, só para eu não te dar 5 informações aqui que eu dou em vários vídeos meus. Depois você assiste outro e você encontra lá as outras referências bíblicas, amém? A igreja era um mistério, então nós percebemos isso. A igreja está aqui na terra, mas quando a igreja é tirada, o relógio profético para Israel vai voltar a rodar. E aí nós temos a aliança do anticristo com muitos por 7 anos, que é o período tribulacional. Por isso também é conhecido como a 70ª semana de Daniel. E esse período é um período de terror sobre a terra. Só para você entender, a tribulação não técnica ou não escatológica que nós vemos na Terra nos dias de hoje é apenas porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O apóstolo João fala isso. A Bíblia diz que o diabo é o Deus desse mundo ou o Deus desse século. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4.
O próprio Senhor Jesus chega a chamar Satanás de príncipe desse mundo. Mas, irmãos, no período da tribulação vai acontecer um terror aqui na terra, porque não vai ser mais o diabo afligindo ou fazendo alguma coisa. Vai ser o próprio Deus lançando juízo contra o pecado, contra aqueles que rejeitaram a Cristo. E você pode ver, por exemplo, lá em Apocalipse, a tribulação ela é citada ou narrada, descrita, entre o capítulo 6 até o capítulo 18 de Apocalipse. E ali você vai perceber os eventos da tribulação. Só que tem um detalhe. Algumas pessoas, elas não conseguem compreender um detalhe muito bem, porque a tribulação, ou esses 7 anos, ele é dividido em 2 períodos principais de 3 anos e meio. 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Tá conseguindo aí me acompanhar? Pois bem, nós percebemos pela Bíblia que a primeira parte é chamada de princípio das dores. Tem várias passagens que falam sobre isso, inclusive Jesus falou isso em Mateus 24, o profeta Jeremias fala um pouco sobre esse período lá em Jeremias capítulo 30, versículos 6 e 7, tem várias passagens sobre isso. Já a segunda metade é chamada de grande tribulação, porque o terror que vai haver na primeira metade vai ser pequeno comparado ainda ao que vai acontecer na segunda metade. Então nós temos um juízo que vai aumentando. Então volta aqui comigo, vamos lá. Nós temos a tribulação, que é um período de juízo de Deus sobre a terra, mas ainda não só isso. A tribulação ela vai aumentar a intensidade dos juízos conforme for caminhando. E aí nós temos esses períodos aí de juízo, como os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Nós temos 7 selos. Quando o 7º selo é desatado, então o 7º selo ele é o juízo das 7 trombetas. E aí nós vemos as 7 trombetas. E quando nós chegamos na 7ª trombeta, ela se torna as 7 taças, que são os juízos finais que vão culminar na volta de Jesus e no estabelecimento do reino milenar. Então, as pessoas não entendem porque elas falam assim, a primeira metade da tribulação, ela não é o juízo de Deus, não. Por isso que alguns acreditam que os cristãos ou a igreja vai ser arrebatada na metade da tribulação. Só que tem uma coisa. Se você olhar o início da tribulação em Apocalipse 6, fica bem claro nos versículos finais, entre o 15 em diante ali até o 17, 18, você vai perceber o seguinte, que é a ira de Deus e a ira do Cordeiro sobre a terra. Então, esse período é para provar a nação de Israel. A nação de Israel, ela vai ser, se você analisar o texto de Daniel, que fala das 70 semanas, o anjo fala, Daniel, essas 70 semanas são sobre o teu povo e a tua cidade. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11 que vai chegar um dia que todo Israel será salvo. Irmãos, a nação de Israel rejeitou a Jesus, rejeitou o Messias. João 1, 11, 12 vai falar, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então a todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, por conta disso, da rejeição de Israel a Jesus, nasce a igreja formada por gentios e judeus. Porém, quando a igreja for tirada, Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel, porque ele não desistiu na nação de Israel. E mesmo no período tribulacional, a nação de Israel vai ser salva. É claro que muita gente vai morrer, mas nós podemos perceber, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 7, que vão ter muitos judeus que vão ser selados e provavelmente eles vão exercer um ministério de evangelismo sobre toda a terra, anunciando que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que vai ter muita gente sendo salva, ao ponto de não dar nem para contar. Isso é interessante porque tem um texto em Apocalipse que fala de um juízo de 200 milhões de cavaleiros. Mas quando a Bíblia vai falar das pessoas salvas, ele vai dizer que não dava para contar de todas as tribos, nações, raças e línguas. Então o evangelho vai continuar se espalhando mesmo dentro do período tribulacional. A igreja, ela não vai estar aqui, mas vai ter um povo aqui pregando e anunciando a palavra. Não só os 144 mil judeus, mas alguns já ouviram falar também, vão haver as 2 testemunhas e uma série de outras coisas que vão acontecer. Mas nesse período vai haver grande perseguição, principalmente na segunda metade. E é por isso que você encontra algumas expressões na Bíblia falando 1260 dias, 1290 dias, 42 meses, 3 anos e meio, a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Todas essas expressões, elas estão se referindo a uma metade da tribulação. Então, quando você estiver lá lendo a sua Bíblia e perceber essas expressões, esses termos, você já sabe que está se referindo a uma metade da tribulação. Amém? Essas são algumas informações sobre a tribulação. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha sido edificado. Se você ficou com alguma dúvida, se você foi edificado, gostou de alguma parte específica, deixa aqui no comentário, porque eu quero conhecer você, eu quero saber o que você acha, o que você ficou com dúvida para servir a sua vida. Amém? Aproveita
aproveita e compartilha com outras pessoas, porque esse assunto ele é essencial para a Igreja de Cristo. São princípios elementares da doutrina de Cristo, como é citado em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Amém? Então continue mergulhando, continue estudando, porque Deus tem uma maturidade para você e você só vai conseguir isso caminhando e crescendo na palavra. Amém, irmãos? Seja abençoado na prática da palavra em nome de Jesus.